coisas que eu já passei com melhor amiga. Eu vou zerar essa trend aqui agora. Essa história já se passou há 1 ano, então também não tenho mais nenhum contato com a pessoa, então eu vou falar. Eu conheci essa pessoa em 2019, quando um amigo meu me chamou pra ir na casa dela. E aí eu fui, e aí a gente já se aproximou e virou, tipo, super amigas. E era o que eu pensava, né? E assim, eu tinha 16 anos, eu não podia sair pra festa e voltar a hora que eu quisesse. Eu ia pra festa e eu tinha que voltar meia-noite. Meia-noite meu pai tava lá pra me buscar. Como eu morava num bairro muito perigoso e minha mãe tinha muito medo de deixar eu voltar mais tarde. Então meia-noite meu pai tava lá pra me buscar. E aí, tipo, sempre ela tentava me convencer pra dormir na casa dela e a gente sair pra balada, tudo. E eu falava que não, porque meus pais não deixavam. Depois de um tempo, ela parou de querer sair comigo porque eu não podia ir pra esses lugares. Eu só queria ir na casa dela ou ela vir na minha casa. Então ela dava desculpa pra não sair comigo, pra não ficar na minha casa ou pra não ir na casa dela, pra ela poder sair com essas pessoas. Aí chegou meu aniversário de 17 anos. E eu sempre quis ter uma festa neon. E os meus amigos iam fazer uma festa surpresa pra mim, neon. Ela tomou a frente da festa, fez um lugar totalmente diferente, onde eu não conhecia, e era um bairro bem perigoso. Isso porque na festa que ia ter pra mim na casa da minha outra amiga, não ia ter nenhum guri pra ela ficar lá. Aí ela marcou numa casa aleatória e me obrigou, me convenceu de ir. E eu nem tava sabendo dessa história que os meus amigos iam fazer, tudo. Só quando eu cheguei lá não tinha ninguém que eu conhecia. Detalhe, o meu melhor amigo, ela já tinha ficado com ele, ela se recusou a convidar ele porque ela já tinha ficado com ele. E também não convidou umas 2 melhores amigas minhas que eu tenho há anos, porque ela não gostava de uma delas. Tipo, o aniversário não era pra mim, né? Era pra ela. E nesse local que foi minha festa de aniversário, tava tendo uma festa da amiga dela. E foi por isso que ela queria ir pra lá, porque lá tinha gente pra ela ficar e tava outra amiga dela. Tava pouco se fudendo pro meu aniversário. Eu tava me sentindo muito incomodada lá, porque eu tava mentindo pros meus pais e as pessoas, tipo assim, eram muito estranhas, sabe? Eu não tava me sentindo à vontade e ela se recusou a ir embora comigo, porque ela não ia fazer... Ela não ia ser mal com a amiga dela. Ia ficar lá com a amiga dela e ia deixar eu. E era meu aniversário. E por que eu vou zerar essa trend? Assim, eu sempre soube que ela falava mal de mim, porque ela falava mal dos outros pra mim, então com certeza ela falava mal de mim pros outros. Mas até que uma vez chegou uma história no meu ouvido. Chegou no meu ouvido e a pessoa que me contou, eu confio plenamente, que ela tinha medo de vir na minha casa por medo da minha mãe bater nela. E ela tinha medo que eu abusasse sexualmente dela, porque segundo ela, eu era obcecada por ela. Ai, meu Deus, tadinha. Ela dizia que eu era obcecada porque eu brigava com ela quando ela simplesmente me trocava pra ficar com outras pessoas. Sendo que quando ela tava mal, quem é que tava ali por ela? A trouxa aqui. E aquilo me tocou muito, porque eu já fui abusada quando criança, então ela sabia o quanto eu tinha aversão a esse assunto. Eu não passo pano pra nenhum tipo de abuso sexual, estupro, pra mim isso não tem desculpa. E ouvir dessa pessoa que conhecia tudo que eu tinha passado, que eu quase não falo pra ninguém, que eu teria a coragem de abusar sexualmente dela, foi o cúmulo pra mim e eu me afastei e bloqueei ela em tudo. E é isso, eu zerei essa trend com a pessoa louca, tirando que ela era bem manipuladora. E depois de um tempo ela veio me perguntar por que eu tinha bloqueado ela em tudo. E eu falei isso que aconteceu e ela teve a cara de pau de falar que era mentira. Como eu já conhecia, eu sabia que ela tava mentindo. Como vocês pediram, parte 2. Lembra daquelas 2 amigas que eu falei que eram minhas melhores amigas há muitos anos e ela não quis convidar uma delas pro meu aniversário? Então ela meio que se dava bem com uma delas. Por que assim, entre aspas? Porque ela falava mal do corpo da guria pra mim e pra todo mundo. Palavras do tipo, não, ela não é bunduda, tipo, cavalona, ela é gorda. E aí o detalhe, quando a guria postava uma foto no Twitter, no Instagram, porque essa minha amiga, ela é meio famosinha no Twitter, sabe? Era a guria postar uma foto, lá tava ela, a primeira pessoa a comentar, gostosa e não sei o que lá. Outra coisa que eu esqueci de falar, lembra daquela minha festa de aniversário que eu falei que ela fez pra mim? A minha mãe tinha me dado um copo de aniversário com o meu nome, mesmo que tivesse sido um copo barato, sabe? Eu levei pra festa e ela pediu pra usar e eu pedi pra ela cuidar do copo. O que ela fez? Ela quebrou meu copo. Outra coisa que eu esqueci de falar também dessa festa, é que eu fui embora, eu e mais 2 amigos meus que estavam planejando a outra festa pra mim que eu tinha falado. E aí, mano, chegou no outro dia, ela simplesmente colocou a culpa na gente, falando que a gente deixou ela lá sozinha e que ela não podia ter ido embora da festa porque não sei o que lá. E falou que a culpa foi nossa porque ela teve uma crise de ansiedade. Porque a gente deixou ela lá. Aí ela teve uma crise de ansiedade, tadinha, né? Tipo, ela sempre fazia isso, ela sempre gostava de culpar os outros pelas coisas, sabe? Ela adorava fazer isso, gente, meu Deus. Ela cometia os mesmos erros que outras pessoas, mas pra ela, o erro da outra pessoa era sempre maior do que o dela, mesmo sendo o mesmo erro. Ou ela sempre falava, não, é diferente, porque eu fui... Sabe, era sempre tipo, ai, comigo foi diferente, ou é diferente. Fora que ela gostava de mostrar não só pra mim, mas pra todas as outras pessoas que ela tinha mais contatinhos e que ela ficava com mais pessoas. E que ela era mais bonita. E assim, na época eu era solteira e tinha um menino que eu queria ficar.
E ela disse que eu não podia ficar com ele porque ele era a resenha dela. Só que, tipo, ela resenhava metade da cidade. E aí, depois que eu falei pra ela que eu tinha interesse nele, ela começou a simplesmente responder todos os stories do menino. E ficava, tipo, colocando na minha cara: nossa, você viu que ele me colocou nos close friends? Você viu que ele me chamou pra sair? Você viu que ele fez isso? Sabe? Muito chato. Eu tinha um Instagram logado no meu celular, daí uma vez eu fui ver as conversas, porque eu fiquei tipo, não, gente, como assim do nada esse guri começou a dar em cima dela? E aí eu vi que era ela sempre que respondia os stories dele, e ele só curtia as coisas que ela respondia. Típica amizade tóxica. Desde 2019 eu sou apaixonada no menino que eu namoro hoje. E assim, né, todo mundo tem alguma pessoa que a gente não quer que a outra pessoa fique, que uma amiga fique, e ele era essa pessoa pra mim. Inclusive hoje ele é meu namorado. Mas depois que eu bloqueei ela, ela simplesmente foi dar em cima dele. Ela ficava curtindo as fotos dele, as fotos antigas, sabe? Tudo isso pra me atingir. E eu criei um trauma tão grande que, assim, mesmo que já tenha passado um ano, eu não consigo ver ela numa festa e cumprimentar ela, sabe? Eu não consigo. Até porque as coisas que ela falou vai muito além de só uma fofoca, só uma intriga. O que ela falou de mim, o que ela falou que eu faria foi muito sério, então eu não consigo ter nenhum contato com ela. E é isso. Eu sou babaca por literalmente mostrar pro meu pai como ele se comporta todo dia quando chega em casa. Meu pai é o ganha-pão da casa e a minha mãe virou uma dona de casa comum. Ela faz tudo em casa, tudo. Cozinha, limpa, passa, lava, todas as coisas, esfrega. Eu, como mais velha, tento ajudar, mas não tem muito o que fazer. E, tipo, todos os dias quando meu pai chega em casa, ele reclama de absolutamente tudo. De como o tapete não tá limpo, de como ela não acabou a janta, de como não sei o que, não sei, todos os dias. Que resulta todo dia em uma briga diferente entre ele e a minha mãe. E eu tô meio cansado disso. Honestamente, eu acho que ele tá errado aqui, porque ela tá realmente fazendo tudo, esforçando, e ele só tá sendo chato. E eu tentei falar com ele sobre, não deu em nada. Então eu decidi que no dia de folga dele, eu ia mostrar pra ele como ele agia. Então deu umas 6 horas, eu coloquei uma roupa empresarial, coloquei uma fita fingindo um bigode, entrei em casa, gritei que eu tava em casa, sentei do lado dele da sala, comecei a chutar os sapatos e falar que tava tudo bagunçado. Comecei a gritar a plenos pulmões como o tapete não tava limpo, de cadê a minha janta, como as crianças precisavam ficar quietas, e meu pai tava me olhando muito confuso. A minha mãe e meus irmãos estavam rindo muito. Meu irmão começou a apontar pra mim e falar: olha, é o papai, e todo mundo rindo. E aí eu virei pra minha mãe, comecei a repreender ela sobre a janta não tá pronta antes do horário de eu chegar. E meu pai ficou muito sério, olhou pra mim e perguntou o que eu tava fazendo. E eu disse: o quê? Um homem não pode relaxar depois de trabalhar várias horas por dia? Na voz mais machista que eu consegui. E aí ele entendeu o recado, porque era a frase que ele usava quase que diariamente. Ele meio que parou de olhar pra mim, eu parei a encenação toda, e ficou mais tarde, ele falou sobre como eu zombei dele, invalidei ele, que ele trabalha duro todo dia, e que eu só invalidei isso sendo desrespeitosa. Minha mãe falou que foi engraçado, mas que eu realmente feri os sentimentos dele, então que eu podia ter passado a mensagem de outra forma. Eu fui babaca. Essa história foi tirada do Reddit My The Asshole, e eu vou deixar na descrição qual foi o parecer da comunidade, se ele foi babaca, não foi babaca, se todo mundo foi babaca, ou se faltou informação aqui. Mas eu entendo o cara ficar chateado, tipo, não chateado com o filho, mas eu acho que ele ficou chateado com a própria atitude dele sendo exposta dessa forma. Tipo, ele provavelmente viu que ele tava errado e talvez as coisas melhorem depois disso, não sei, não tem uma atualização aqui no post. Eu não acho que ele foi babaca, mas eu fiquei com dó do pai, porque ele provavelmente realmente trabalha duro todo dia e tudo mais, mas não é justo o que ele faz com a esposa, então é uma história muito complicada pra mim. Na minha visão, quem sofre mesmo é a esposa dele, que faz tudo e não tem aquilo reconhecido. Porque tudo bem, ela trabalha duro também, tanto quanto ele. Menina, e uma fofoca que eu soube hoje que eu tô aqui assim, ó, Mas é o quê? Meu primo tem um amigo que ele é testemunha de Jeová. E a vida inteira ele sempre foi aquele cara que, tipo assim, ele, a mulher, as 3 filhas, todo mundo, tipo assim, ei, seguimos a Jesus Cristo. E aí a mulher dele ficou grávida da 4ª filha. E até aí tudo bem, né? Povoando a terra, tá tudo certo. Segundo o que meu primo me contou, a mulher dele começou a achar estranho porque ele tava trabalhando muito. Toda vez que ela ia perguntar pra ele: meu amado, por que estás trabalhando tanto? Ele falava que ele tava trabalhando mais, fazendo hora extra, porque tava
tava chegando uma filha nova e ele precisava ter dinheiro. Compreensível, tudo certo. Até que a mulher dele descobriu que ele estava sim fazendo hora extra pra ter mais dinheiro, mas era porque ele tinha que sustentar uma segunda família. Meu irmão, calma que piora, calma que piora. Aí tu me fala assim, como assim ele tinha uma segunda família? Meu amado, ele tinha uma segunda família porque ele tinha um outro nome. Essa outra família era conhecida como a família de fulano de tal, porque ele tinha outro nome. Quando eu te falo outra família é porque eles tinham casa, tinha carro, tinha 2 filhos. A outra mulher tinha 2 filhos dele. Agora eu te conto como que a mulher número 1 descobriu isso. Todos os meses na casa da mulher 1, onde ele era pastor da igreja de Jeová lá, chegava uma carta com o nome de um cara que não morava na casa. E a mulher começou a se questionar, ela começou a pensar, nossa, mas por que todo mês o carteiro deixa essa carta aqui com esse nome? E ela resolveu o quê? Procurar na internet o nome do cara. Quando a mulher joga o nome do cara no Facebook, aparece o perfil dele com a outra mulher e as 2 filhas. E digo mais, a história piora. Na hora que a mulher número 1 entendeu toda a situação, ela falou assim, peraí que eu vou ferrar com esse pastor agora. E aí a mulher número 1 foi, pegou fotos de uma amiga dela que era meio distante, criou um fake e mandou mensagem pro marido dela, que no caso era o marido com outro nome. Conversa vai, conversa vem, ela começou a pedir nude pra ele. Falou assim, ô, me manda um nudizão aí. E ele, pá, mandou um nudizão assim, ó, só um nudizão aqui, ó, mostrando o rosto. E aí ela pegou as fotos que ele mandou pro fake, foi na segunda mulher e falou, ei, eu sou a mulher número 1 e ele ainda ia te trair com outra mulher. Olha aqui. Pra fechar com chave de ouro, elas bolaram o seguinte plano. Elas falaram assim, não vamos surtar. Vamos aqui, ó, vamos lá no culto onde ele vai estar lá pregando pros anciãos do Testemunho de Jeová e a gente fala tudo lá. E foi dito e feio, elas chegaram as 2 com todas as crianças, a outra grávida no meio do culto e aqui, ó, pá, explanaram tudo. Eu só tenho uma coisa pra falar pra mulher número 1. E a cliente que comprou um Brownie M queria cancelar por causa do morango. Eu já tava cortando o Brownie aí pra fazer o pedido da cliente. O Brownie M é um Brownie de 350 gramas, vai 2 camadas desse daí que eu tô cortando, mais o brigadeiro de ninho e Nutella. Era a primeira vez que a cliente ia comer um brownie e ela perguntou se teria como colocar morango. Aí eu falei pra ela que teria como sim, que é R$3 o adicional. Nisso eu já tava preparando o brownie e ela falou assim, ah não, mas meu Deus do céu, R$3 é muito caro pro morango, eu pago R$3 na bandeja. Aí eu falei pra ela, moça, então, os morangos que a gente compra, a gente paga 22, 23 a caixa, não é R$3 não. Não é o refugo. E daí eu fiz o brownie, não coloquei o morango, falei pra ela que não teria como mesmo, ela falou assim, ok. O entregador foi entregar na casa dela e ela chegou e falou pro entregador assim, olha, eu não vou ficar com o brownie, eu só quero o brownie se vir com o morango junto. Aí o entregador veio aqui, explicou pra mim e falou que ela não quis mesmo pegar o brownie, o pedido dela. Aí eu fiquei pensando, se eu perder essa venda, eu vou perder o brownie. Esse brownie de R$19. Mas agora se eu pegar e eu dar o morango de brinde pra ela, ela vai querer o brownie e eu não vou sair tanto no prejuízo assim. Eu fui na geladeira, já peguei o morango, coloquei no potinho igual a gente faz pra todos os clientes. Comenta aí, o que você faria no meu lugar? Amarrei com a sacolinha, cortei o excesso da alça e coloquei daí em cima da bancada para o entregador pegar o pedido e sair para entrega. Se você gostou, deixa o like e me segue. Fui! O cliente que ficou devendo R$11,75. O cliente sempre pediu aqui na loja, continua pedindo normalmente. Toda vez que ele vai pedir, ele acaba perguntando se tem como deixar 25 centavos para a semana que vem, ou 10 centavos para o próximo pedido, 15 centavos e por aí vai. Já chegou até R$2. E a gente sempre deixava, porque sempre ele pagava. Aí chegou uma época que ele começou a não querer pagar mais. Começou a esquecer, falando que já tinha pago na vez passada e tudo mais. E daí eu resolvi, pra evitar briga, cortar isso, falar pra ele assim, ó, se você quer fazer o pedido, paga certinho, beleza, daí ninguém fica no prejuízo, nem eu nem você. Aí ele pegou e começou a reclamar, falando que não, que ele já teria pago, que a gente tava acusando ele de forma errada e tudo mais. Falei, não, R$1, R$2, ninguém vai acusar ninguém. Só que assim, você faz o pedido, tem as mensagens aí, a gente mostra pra você e você fala que já pagou no pedido passado. Tipo, é 10, 15, 20 centavos, eu sei, mas assim, no montante do mês dá uma diferença. Aí chegou na época que ele tava devendo R$11,75. Falei pra ele que ele teria que pagar isso pra fazer novos pedidos. E isso foi feito. Ele pagou, até hoje ele pede. Comenta aí se eu fiz certo ou errado. Eu pensei no futuro, então poderia me dar um problema lá na frente. Se você gostou, deixa o like e me segue.